Francisco Ivem. Nós vamos falar hoje sobre esta região aqui da testa, né, doutor? A região da testa, normalmente, ela passa meio batido. Pois né? é. As pessoas vão tendo suas vidas, tal, vão vivendo, vão envelhecendo, mas chega uma hora que elas começam a incomodar. O primeiro sinal, que é mais evidente, são aquelas ruguinhas horizontais Preocupação. e as ruguinhas verticais aqui no meio dos olhos. Esse é normalmente um dos primeiros sinais que aparecem. E chega uma hora que algumas mulheres aparecem mais cedo, e aparecem nos homens também, e chega uma hora que ela fica um pouco mais evidente e começa a incomodar. Tá? Em geral, o tratamento feito com injeções de botox se resolve. Tá? Quem começa a fazer botox cedo para essa região não forma mais esses vínculos. Então, hoje em dia, tem muitas mulheres e homens que estão chegando com 50, 60 anos e a gente nota que a pessoa está bem, que está com expressão descansada e não tem um pezinho de galinha, não tem nada. Isso que eu ia te perguntar. Quem começa, por exemplo, com 26, 27 anos a fazer botox, não vai ter ruga nunca, então? Vai ter menos, porque não vai muito formar menos. os vincos. Não vai formar os vincos, mas chega uma hora que a pele começa a perder qualidade e as estruturas começam a descer. Tá? Então, assim, normalmente o envelhecimento provoca uma queda da sobrancelha. Chega uma hora que a sobrancelha vai descer, vai se formando uma pelezinha na pálpebra e a sobrancelha vai descer. Como o envelhecimento geral do rosto, a gravidade fica para baixo. Tá? Então a pele perde qualidade, ela perde colágeno, perde elastina, perde ácido hialurônico, a pele começa a ficar cada vez mais quebradiça. O médico começa a ter que fazer doses de botox às vezes maiores. Então assim a gente nota que às vezes tem que partir para uma outra coisa. Tá? Então tem pessoas que notam que estão com um ar triste, né, um ar melancólico, e às vezes é a sobrancelha que está lá embaixo. Tá? E às vezes, em alguns casos, isso na aplicação de botox pode até piorar um pouquinho. Às vezes se consegue uma certa elevação, em alguns casos, para tirar as ruguinhas da testa, a gente tem que aplicar e às vezes a sobrancelha cai um pouquinho mais. Isso é um dos sinais que, além do botox, a pessoa já vai ter que fazer um procedimento de elevação da sobrancelha. Tá? Ou seja, melhora da flacidez da região da testa, que onde a gente mais observa é na queda das sobrancelhas. Tá? O homem não nota muito porque a sobrancelha do homem já é mais baixa. Tá? Mas na mulher, onde naturalmente a sobrancelha é um pouco mais alta, e a sobrancelha alta dá um ar de juventude, se ela pegar uma foto, uma mulher de 50, 60 anos, pegar uma foto, quando ela tinha 20 anos, ela vai ver que a distância entre os cílios e a sobrancelha era muito maior. Claro. Em alguns casos a gente tem que trabalhar isso. Existem várias técnicas simples, procedimentos com passagem de fios de sustentação ou até alguns fios técnicas de passagem de fios comuns de cirurgia. Esses fios não tem nenhuma rejeição, eu nem sei se eu estou te perguntando alguma bobagem, mas... Nessa região fica muito bem, não há problema de rejeição de fio, não tem. Esse é um procedimento que funciona, bem simples, para casos leves. Feito no ambulatório. Feito no ambulatório, é bem tranquilo. Tá? Para casos leves funciona muito bem. Em alguns casos, onde a queda é um pouco maior, a gente tem que fazer uma plástica da região frontal. Tá? Região de frontoplastia, que às vezes é feita junto com uma plástica de rosto e pescoço, mas muitas vezes é feita junto com uma plástica de pálpebra. Tá? É muito comum a gente, em alguns casos onde a gente nota que além de pele, bolsas de gordura nas pálpebras, a pessoa tem uma queda grande da sobrancelha. Tá? Então dá um ar cansado, um ar entristecido. Às vezes a pessoa fez uma plástica de pálpebras e acha que o olhar ainda continua triste, ainda continua pesado. Às vezes o que está sendo necessário é um reposicionamento da sobrancelha. Claro. Essas plásticas são feitas normalmente com pequenas incisões no couro cabeludo. O cabelo não precisa ser raspado. É isso que eu ia te perguntar. A cicatriz fica escondida dentro do cabelo, tá? E a gente consegue remodelar, reposicionar a sobrancelha. Em alguns casos a gente consegue mudar um pouquinho o formato, o arqueamento natural dela, tá? Em alguns casos a gente só precisa levantar a parte lateral, tá? A parte de fora, que muitas vezes ela cai primeiro. Em alguns casos a gente tem que levantá-la toda. Tá? Um procedimento que valoriza muito a plástica de pálpebra, valoriza muito o aspecto cansado do rosto. Então, muitas vezes ela complementa plásticas de nariz, de rosto. Então,
aquela plástica onde não se nota tanto quanto outras regiões, mas fica muito bem. A gente vê muito nas fotos, de pré e pós-operatório. Tu mostra para uma outra pessoa, ela não sabe o que mudou no rosto, mas houve uma melhora muito grande. Porque assim, a posição da sobrancelha é uma coisa que, quando a gente obtém um posicionamento bom da sobrancelha, há um rejuvenescimento de uma maneira muito natural. Não se nota que foi aquilo ali que deu o resultado. A sobrancelha, ela é uma moldura, não é? Em algumas mulheres ela cai muito cedo também. E algumas mulheres, assim, ela não sabe o que está estranho no rosto e às vezes é exatamente isso. Então existem algumas diferenças técnicas, existem cirurgias onde a gente levanta mais, levanta menos, existem cirurgias onde a gente pode, através dessa plástica, trabalhar a musculatura da testa e fazer o que a gente chama de botox cirúrgico. Tem um efeito de botox de longa duração. Tá? Então, em algumas vezes já se aproveita e faz junto. Claro. Então, é uma região que às vezes não se fala muito, mas tem um efeito de rejuvenescimento muito bom. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por isso que quando a gente chega no cirurgião, acho que a gente tem que confiar, não vir já com a coisa pronta, tu tem que confiar na opinião, no senso estético do cirurgião. Né? Isso é fundamental, não é, doutora? Então tá, muito obrigada por hoje. Na semana que vem tem mais.